Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos. A partir de agora, pós-jogo de Bahia 1, Fluminense 0. Triunfo importantíssimo na Fonte Nova. O Bahia que sai na frente aí nessas quartas de final. Jogo duro, jogo difícil. Vamos falar sobre ele a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou conectado com Ravel Pinheiro e aqui nos trabalhos técnicos, direção e edição, Alan Roberto. Você que está chegando aí, já sabe, né? Deixa o like, super importante a sua curtida nesse vídeo. Compartilha nos grupos aí, torcida do Bahia, já avisa que a gente começou por aqui. Já espalha aí nos grupos de torcedores, grupos de amigos. Enfim, super importante você nos ajudar aí a dar aquela engajada, né, no vídeo, seja comentando, seja compartilhando, seja dando a curtida. Se puder fazer tudo isso, melhor ainda. Se você também puder se inscrever, também importante, tá? Estamos aí com um pouco menos de 3.500 inscritos restantes para a gente chegar na marca de 100 mil. Né? Estamos aí num ritmo bem legal esse ano. Daqui para o mês que vem, né? Um ou 2 meses, certamente esta meta será batida e a gente conta muito aí com você para agilizar ainda mais esse processo. Vamos aí rumo a 97 mil, né? Vamos aos poucos aí para nossa marca de 100 mil inscritos aqui, o 45 minutos, o canal que trata o futebol da nossa região da maneira que ele merece. Então, se você gosta da gente, né, se você quer fazer esse canal aqui crescer cada vez mais, compartilhe aí para divulgar para outros torcedores. Também agradecer aos nossos parceiros, né, que também são importantes por aqui, começando com a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Se você tem mais de 18 anos, vai lá na betnacional.bet.br, mas vai na boa, porque a aposta é só para você se divertir, vai ganhar, vai perder, é só entretenimento, tá? E também falar do Clube 45, né? A forma que vocês possuem de apoiar esse projeto de forma direta, se cabe no seu bolso, vai lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45, você vai encontrar lá várias formas de nos apoiar de forma direta, né, de ser um dos patrocinadores aqui do canal, e você terá como contrapartida entrar no grupo do WhatsApp com quase toda a equipe, né? Eu tô por lá, Ravel tá por lá, sempre muito ativo, Arthur Silva, Cássio Zirpoli, Fred Figueiredo, Atos Rildo, enfim, se você quiser interagir conosco, é só você se tornar lá membro do nosso clube apoiador. Você será adicionado no nosso grupo do WhatsApp e aí o tédio jamais fará parte da sua vida, porque o grupo movimentado, viu? Aquele lá. Bom, mas é isso. Recados dados. Boa noite inicial, Ravel. Só pra gente começar aqui, você feliz, né? Chegando da Fonte Nova nesse 1-0. Foi no sufoco, mas veio esse triunfo importante aí. O Bahia sai com vantagem no jogo de ida das quartas da Copa do Brasil. Boa noite para você, Fábio. Boa noite, Alan, que está na direção desse conteúdo aqui que estamos fazendo ao vivo. Boa noite para toda a nossa audiência que já está aqui, para a galera que vai consumir depois. Muita gente falando aí sobre o Spotify, Fábio, nas nossas redes. Queria só deixar avisado aí que a gente está com um probleminha no servidor, mas muito em breve tudo vai regularizar. Então, as pessoas que estão cobrando aí da gente os conteúdos atualizados no Spotify, é só um probleminha técnico, nós não abandonaremos o Spotify. Daqui a pouco estaremos lá com os conteúdos 100% atualizados. Fábio, meu boa noite inicial. Sobre isso, Ravel, só para completar, para quem tem o YouTube Premium, né, você consegue ouvir o nosso conteúdo também, né, todos os conteúdos, como podcast, né, você consegue fechar ali, consegue... então fica a alternativa aí, enquanto você que tem YouTube Premium, você consegue ouvir no formato podcast, né, na forma ali de podcast também. E pra gente é melhor o YouTube porque o YouTube remunera, né? Então pra gente é mais importante você acompanhar pelo YouTube do que, por exemplo, pelos agregadores, que também é muito importante, mas se você puder privilegiar o YouTube, pra gente é melhor. Mas siga, Perfeito, Rafael. é isso aí. Mesmo que você deseje consumir por algum agregador de áudio, entra lá no YouTube, dá aquele view, deixa ali uns minutinhos para poder contar o view, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. A gente precisa ainda de mais 3.500 inscrições para chegar ao número de 100 mil. É um número muito importante para a gente, para a representatividade do nosso canal e para chegarmos ao Experience 100K de fato aí com o número que a gente projetou. Falta um pouquinho mais de um mês apenas e a gente conta muito com vocês para espalharem a palavra. Fábio, meu boa noite inicial aqui, hoje ele é mais efusivo e inebriado, para quem até ficou um pouco chateado com o meu perfil comedido,
no raio-x dessa segunda-feira, na verdade dessa... Nem lembro mais quando é que foi o raio-x, eu vou pensar que da segunda-feira. Terça-feira. Meus dias estão bem A loucos. treta foi na terça, né? É isso que você está se referindo? A treta foi na madrugada de segunda para terça, na verdade. O raio-x também. Ontem eu tirei o dia para descansar. Mas, assim, hoje o meu boa noite vai ser mais efusivo, com toda certeza, e inebriado, porque, assim, com perdão da expressão, esse Bahia compete pra caralho, velho. Assim, dá gosto de ver o Bahia competir, sabe? O Bahia vende muito caro, assim, as derrotas, e elas estão cada vez mais raras nessa temporada do Bahia. Só pra gente ter uma ideia, são apenas 3 no Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui mais alguns outros dados que até nosso parceiro, meu amigo Yuri Santana divulgou na rede social dele, e eu estava conferindo, apurando, é fato. O Bahia perdeu apenas um dos últimos 16 jogos que disputou contra o América de Cali. Nos últimos 32 jogos, na verdade, os 32 jogos que o Bahia mandou na Fonte Nova esse ano, o Bahia fez gol em 30. Então, assim, é um time que, se falta técnica em algum momento, se falta perna pela quantidade de jogos, assim, o Bahia não deixa de competir, velho. Não tem como a gente não elogiar essa parte, assim, do time, de ser um time muito resiliente, um time que quer demais, um time que mostra muita vontade, sabe? É o coração na ponta da chuteira o tempo inteiro. Então, assim, se em alguns outros momentos da história recente do Bahia, a gente falou, assim, sobre como parecia faltar apetite para o algo mais, esse ano a gente não pode falar isso não, velho. Na verdade, a gente tem que enaltecer como esse time compete. Eu fico impressionado, assim, como os caras, eles dão a vida o tempo inteiro. Como eu disse, isso é tão importante no futebol, porque quando você deseja o tempo inteiro, o desejo muitas vezes sobrepõe a técnica. Na verdade, o Bahia já foi vítima na sua história aí de momentos onde tinha muita técnica e pouco desejo, e na verdade, esse ano, o Bahia consegue aliar desejo e técnica assim, numa proporção bem interessante. Então, meu boa noite inicial animado, já até dando um pequeno plá sobre o que foi o jogo de hoje, de demonstrar assim, que espíritos como o de hoje são uma constante no Bahia, e isso faz com que o torcedor ele consiga apoiar o time até o final, acreditar que é possível chegar mais longe, e traz resultados, que é o mais importante. O resultado de hoje vem muito na conta do desejo, na conta desse alto grau de competitividade que esse elenco apresenta, Fábio, um time de guerreiros. Pois é, né? O Bahia aqui em casa, né? Números impressionantes, né? 32 jogos, 23 vitórias, 6 derrotas e 6 empates e 3 derrotas, né? E essas derrotas, uma foi com o time sub-20, né? No início ali pro Atlético de Alagoinhas, na semifinal, no jogo de ida contra Jacuipense, né? 2-1, e pro Nacional do Uruguai na Libertadores. Né? Então, se a gente pegar a Copa do Brasil e Brasileirão, por exemplo, o Bahia não perdeu em casa ainda nesta temporada, e hoje a Fonte Nova fez diferença, né? 1-0. Era um jogo difícil, como já se esperava, inclusive foi o duelo dos dois times que mais jogaram partidas oficiais na temporada no futebol brasileiro, né? O Bahia com 58 e a equipe do Fluminense com 55, né? A gente teve aí duas equipes que até acho que sentiram um pouco o desgaste, Ravel. Até imaginava que fosse um jogo com mais chances de gols, né? Porque tanto o Bahia como o Fluminense são times que criam bastante, né? E foi um jogo ali mais brigado, mais truncado, né? A gente não conseguiu ver tanta criatividade dos times, até julgo isso um pouco pelo cansaço, sobretudo o Bahia, né? O Bahia vem de 3 jogos com o time titular. Semifinal contra o Ceará, onde ele foi buscar o gol no finzinho, o jogo contra o Santos e esse jogo contra o Fluminense. Por outro lado, né, o Fluminense conseguiu revezar contra o Bragantino, foi time reserva, né, contra o Fortaleza na semana anterior foi um time meio misto, né, nos jogos contra o América de Cali ele já venceu na ida, né, a volta ali ele abriu o placar também muito cedo, então só foi administrar, enquanto o Bahia eu acho que me pareceu que foi um time que sentiu mais essa sequência, não sei se você concorda, foi um time que não conseguiu ser tão intenso, né, ter tanto volume ofensivo, como a gente já viu em outras partidas. Mas fato é que é um time que competiu até o último minuto, né? Eu acho que no final do jogo o Rogério Ceni foi muito melhor que o Renato Gaúcho. Eu acho que aquele final ali o Rogério Ceni meio que ganhou o jogo, né? Ou pelo menos diminuiu ali a possibilidade do Fluminense, que estava até com um volume relativamente interessante, fazer o gol.
Mas é isso, né? Mata-mata nem sempre dá pra jogar o melhor. Enfim, hoje foi, como o próprio Bahia coloca nas vitórias, né? Brocamos. Hoje foi uma brocada, né? 1-0. Não dá pra dizer que foi um jogo que o Bahia foi melhor, mas foi um jogo bem equilibrado e futebol é isso, né? Quem é mais eficiente, que guarda, quem bota ali a bola no gol, obviamente tem a vantagem. Foi o que o Bahia conseguiu, inclusive belo passe, né? Do Jean Lucas. E o Bahia vence por 1-0. Mas foi suou sangue, viu, Ravel, hoje. Foi um jogo difícil. Jogo muito difícil como se esperava, tá, Fábio? A gente, inclusive, dentro desse mesmo raio-x tem um corte, quem quiser depois assistir na seção de vídeos aí do nosso feed, a gente falava, eu, Fred, Cássio, sobre como a gente enxergava a possibilidade do Bahia ter um jogo complicado. Eu e Fred nessa ficamos juntos aí com o Bahia com um leve favoritismo no cômputo geral do confronto. Já a Minhoca e Atos davam um certo favoritismo para o Fluminense, só que todos assim pendendo muito pouco para um lado para o outro. Eu cheguei a colocar 52-48 para o Bahia, e quem colocou o Fluminense também não passou de 55-45. Isso porque o Fluminense é um time muito copeiro. O Fluminense consegue colocar dentro da sua perspectiva, da sua proposta de jogo, o que lhe convém. E o que convinha ao Fluminense hoje era amarrar a partida. Era de fato fazer com que o jogo ele não pendesse para a técnica, Fábio. O jogo fosse mais brigado mesmo, amarrado, jogado no aspecto de disputa de território, de anulação de passes, sabe, de tentar fazer uma posse, uma manutenção da posse de bola sem sofrer riscos, sem oferecer possibilidades para o Bahia. E num aspecto geral, o Fluminense conseguiu fazer isso em boa parte do jogo. O que ficou de surpreendente é que, na minha avaliação, assim, tecnicamente, o Fluminense foi um pouco melhor que o Bahia hoje. Na noite de hoje, eu acho que o Fluminense ele teve mais volume de Concordo. jogo, teve mais possibilidade de fazer gol, assim, mais chances claras, enquanto o Bahia melhora mais no segundo tempo, ali a partir das mudanças, já que a gente vai dedicar um capítulo à parte em relação a isso, um capítulo especial no campinho, mas já dando um spoiler aqui, o meio para frente do Bahia hoje não funcionou bem, especialmente os homens de ataque mesmo. Então, assim, no início a gente viu tudo que o Fluminense se propôs a fazer acontecendo. E aí depois a coisa melhora com a intervenção providencial de Rogério Ceni. Mas um outro fator externo contribuiu muito para que o jogo fosse dessa forma, Fábio, e o fator foi a arbitragem, tá? A gente também não pode deixar de mencionar aqui que Rafael Claus, que para mim está longe de ser um dos piores árbitros do Brasil, hoje ele foi muito mal, tá? Rafael Claus, ele amarrou o jogo o tempo inteiro, ele conversava demais com os atletas, deixava o jogo muito tempo parado. Eu estou até curioso, Fábio, não sei se você consegue trazer aqui enquanto eu faço a análise, quanto tempo o jogo ficou parado, porque a impressão que se tinha do estádio, eu que estava na Fonte Nova, a impressão minha e dos mais de 43 mil pagantes que estiveram presentes hoje, é que o jogo ficou muito tempo parado e que os acréscimos não compensaram essa parada. Assim. A impressão era de que ele foi muito condescendente com tudo que estava acontecendo ali. Jogador que ficava caído no chão, jogador que ficava iniciando ali um princípio de confusão, reposição de bola de Fábio com muita lentidão. Então, esse picotar do jogo, cobranças de falta com ausência de critério, em determinados momentos ele deixava o jogo correr, em outros ele marcava faltinhas que representavam ali perigos de gol. Então, essa ausência de critério vai enervando também os atletas de parte a parte, e a impressão que eu tenho é que o jogo hoje a bola rolou muito menos tempo do que costuma rolar em partidas de que o Bahia está envolvido, especialmente na Fonte Nova, onde o Bahia costuma dar fluidez ao jogo. E hoje, no primeiro tempo, sobretudo, Fábio, o jogo ficou muito amarrado. E isso era uma estratégia do Fluminense, assim, claramente. Os caras se valiam dessa ideia de que a decisão no Maracanã pode fazer com que o Fluminense tivesse vantagem se ele levasse o empate para sua casa. E foi assim que o Fluminense se portou desde o início. O Bahia foi a campo com o que tinha de melhor. Eu até antecipei essa escalação aí para algumas pessoas. A expectativa é que o Bahia fosse a campo de fato com o time que foi, com Ronaldo no gol, Santi Arias na lateral direita, a dupla de zaga já conhecida com David Duarte Mingo e Juba fazendo a lateral. O meio-campo com Acevedo, em razão do indisponível Caio Alexandre. Jean Lucas e Everton Ribeiro fechando o meio-campo, com Kaique jogando pela ponta esquerda, Kaique pela ponta direita, Cauli pela esquerda, e o William José fazendo ali o centroavante, papel de 9. E aí eu já começo fazendo essa observação, porque o Fluminense também espelhou o que o Bahia estava jogando ali
com sua trinca de meio-campistas também, né? Não são jogadores combativos e nem, nos dois times. Assim, a Acevedo até tem mais um perfil de combate, assim, ser um cão de guarda. Mas é um cara que está sabendo cada vez mais sair para o jogo. E o Fluminense, do seu lado, também tinha isso, com o Martinelli, com o Nonato, enfim, jogadores que também têm capacidade de criar jogada, de prender bola e fazer o chamado box-to-box no futebol moderno. Foi assim que o jogo começou. As oportunidades eram muito espaçadas. O Bahia teve uma grande chance aos 16 minutos do primeiro tempo, num cruzamento de Luciano Juba, numa bola aérea, uma falta cobrada. Jean Lucas testa ela, a bola vai no cantinho, na trave. Infelizmente acaba não entrando ali, poderia ter dado um contexto diferente para o jogo. Mas a oportunidade do Bahia no primeiro tempo foi essa aí. Se resumiu a isso aí. O Bahia brigou muito pela bola, mas bateu nela, assim, não conseguiu jogar no primeiro tempo. O primeiro tempo do Bahia foi bem abaixo assim do que costuma jogar na Fonte Nova, enquanto o Fluminense não quis jogar durante boa parte do tempo, ficava ali com a bola, com a posse da bola no bloco baixo, o Bahia aceitando demais essa posse infrutífera do Fluminense, recuando demais o tempo inteiro. Faltava um pouquinho de gana ali para mim no trio de ataque do Bahia de tentar incomodar essa posse no bloco baixo ali do setor de zaga. Kaique muito perdido no jogo, Cauli até esforçado no primeiro tempo, mas não conseguia, e o William José sem ritmo, muito sentindo talvez muito cansaço, já que você, como você bem pontuou, Fábio, o Bahia vem de uma sequência de partidas usando muito o time titular. E aí o Fluminense vai tentando ali uma chance ou outra, mas também sem oferecer muito risco, até que numa bola, onde Everaldo, que protagonizou hoje um duelo à parte comigo, até acho que ele passou um pouquinho do ponto, ele disputa a bola, ela sobra ali, a zaga do Bahia, Juba e David Duarte batem cabeça, e aí ela sobra acho que para o Serna, atacante colombiano do Fluminense, com muito boas condições de finalizar, e aí Ronaldo faz a primeira grande defesa dele no jogo, ele que fez outras, mas faz uma defesa assim providencial, porque ele saiu na cara do goleiro do Bahia e ele conseguiu fazer uma defesa que me lembrou até um pouco a defesa de Bu Martins da Argentina na final da Copa do Mundo. Ele estica o pé e consegue fazer uma defesa providencial, guardar as devidas proporções. Me lembrou ali o gesto técnico do arqueiro tricolor, que aí já entrando na pergunta que Pablo fez, eu acho que a concorrência está fazendo bem aí para Ronaldo, tá? Já é a segunda boa partida que ele faz em sequência, coincidentemente a segunda partida desde que João Paulo chegou a Salvador. Hoje foi a primeira em que ele esteve no banco, mas o fato é que Ronaldo hoje não pode sair do time. As duas partidas que ele fez o credencia para ser titular contra o Mirassol. Então, obviamente, eu não estou dizendo aqui que ele tem que manter a titularidade diante de João Paulo, mas seria injusto tirar o atleta no melhor momento dele, com a camisa do Bahia, inclusive. Duas boas partidas e a de hoje, então, excepcional. Porque essa primeira intervenção mantém o Bahia com 0 no placar e, em seguida, com 0 sofrido, obviamente, e, em seguida, o Fluminense ele chega também com a bola que poderia ter resultado em gol. Na verdade, até a bola vai para as redes, mas ali por milímetros o atacante que cabeceou a bola para o gol, se não me engano, foi o Canóbio, ele estava impedido. E aí o jogo ele se manteve no 0-0, gol corretamente anulado com a intervenção do VAR, até porque foi de fato ali um lance onde o VAR precisava intervir, porque a olho nu não daria para confirmar aquele gol que foi corretamente invalidado. Em seguida, o jogo continuou se desenhando mais ou menos da mesma forma. Assim, o Fluminense com mais volume, o Bahia tentando combater, mas em termos de posse de bola, em termos de passe trocado, o primeiro tempo terminou muito parecido. O Bahia com um pouco mais de posse, um pouco mais de passe trocado, mas sendo mais vertical que o Fluminense, e o Fluminense tentando controlar pelo volume e chegando algumas vezes com um pouco mais de perigo que o Bahia. E aí no segundo tempo, o jogo muda um pouquinho de figura. Isso porque, apesar de ter começado muito parecido com o primeiro, o Fluminense inclusive tem uma chance com 1 minuto de jogo no segundo tempo, uma cabeçada perigosa para fora. Logo mais aos 6 minutos, salvo engano ali, Rogério promove as primeiras substituições, muito com o coro da torcida pedindo a entrada de Pulga, que voltava de lesão ali, finalmente estava sentado no banco, provavelmente porque não conseguiria atuar os 90 minutos, Fábio, mas foi muito importante no segundo tempo, tá? Tanto ele quanto o Lúcio deram uma outra dinâmica para o Bahia, assim. Eles deram uma sobrevida, um respiro técnico e físico mesmo para um Bahia que não conseguia chegar. Tanto que, como eu falei, assim, a única chance do Bahia foi numa bola aérea. Em termos de bola jogada, oportunidades, tanto Kaique quanto o William José, Cauli não conseguiram criar absolutamente nada. E aí, Rogério, ele traz Cauli para a ponta direita, substitui Kaique, bota a Pulga ali no seu lado habitual e Lúcio Rodrigues com muito mais mobilidade, muito mais movimentação. O Bahia começa a criar
algumas boas jogadas, sim, com o uruguaio, com o atacante que veio do Vozão. Vai começar a ter mais volume de jogo, embora chances claras, assim, contundentes não tivessem acontecido, porque, como eu disse, assim, é um jogo de muito pouca oportunidade e disputa o tempo inteiro, Fábio. Disputa de bola o tempo inteiro. E aí o retrato do jogo ele volta a aparecer de novo no segundo tempo, o que tinha sido no primeiro, quando o Fluminense volta a ter mais chances, dessa vez um pouco mais para o final ali do jogo, entre os 25 até os 35 minutos, ali mais ou menos. O Bahia se vê acuado. Eu cheguei a comentar com pessoas que estavam assistindo do meu lado ali, que eu estava vendo o jogo cheirando a gol do Fluminense, porque o Fluminense começou a ter algumas chances. O Ronaldo chegou a fazer mais uma intervenção providencial ali, num chute onde a bola até não foi tão forte, mas ganha altura, ele faz a intervenção para impedir o gol. Cauli, naquela altura, e aí já chegando no episódio, Cauli, naquela altura ele já não conseguia acertar nada, ele que não tinha feito assim para mim um primeiro tempo tão miserável, tinha jogado mal, mas não chegava a ser tão mal. Mas a torcida começou a pegar no pé pelo fato de muitas bolas passarem perto dele e ficar parecendo que ele não tem sangue suficiente para disputar, com aquela sonolência que é habitual do jogador Cauli, que tecnicamente entrega resultado, já entregou muitos, mas que muitas vezes parece faltar essa vontade que eu enalteci aqui do Bahia como conjunto, mas que parece que do atleta falta um pouco, sabe? Parece que falta ele ter um pouco mais de ímpeto, de gana, de vontade de ganhar, e a torcida do Bahia vê outros jogadores arregalarem os olhos, desejarem as divididas, as bolas disputadas, enquanto ele demonstra certa indolência. E aí, quando ele é substituído, ele é vaiado por boa parte ali da torcida. Eu entendo o sentimento do torcedor de querer que o jogador deseje mais. Acho até que a manifestação na substituição ela faz um certo sentido, mas para o time, eu acho que a vaia não é oportuna, sabe? A vaia não ajuda o time. E aí acaba que naquele momento você tem sentimentos conflitantes, porque os jogadores estão compenetrados na partida. E o atleta, ele sai ali chateado, com as emoções à flor da pele. E diferente do que costuma ser Cauli, que é um cara que emocionalmente ele não costuma exprimir suas emoções, seja de coisas boas ou ruins. Hoje ele acabou fazendo um gesto ali para a torcida, ficou parecendo que ele estava pedindo mais vaia. E aí a torcida do setor ali oeste, que é um setor que fica atrás do banco de reservas, aí foi que o couro engrossou mesmo, ele ficou muito chateado. Rogério Ceni ainda tentou ali afagá-lo, ele não aceitou esse afago, foi direto para o vestiário, demonstrando bastante irritação. Acho que esse episódio tenho certeza que esse episódio vai repercutir nos corredores da cidade tricolor amanhã, e talvez a paciência do torcedor do Bahia tenha se esgotado com o Cauli. Acho até que se tivesse mais dias de janela, talvez o Bahia tentasse negociá-lo, porque ficou com uma carinha de que o ciclo de Cauli chegou ao final no Bahia. Assim, eu espero estar errado em relação a isso. Espero que ele ajude, até porque não acho que tenha tempo suficiente para colocá-lo num time e trazer uma peça de reposição. Então acho que Cauli vai ficar pelo menos até o final do ano. E como eu disse, assim, o sentimento do torcedor em relação à ausência de apetite de Cauli é legítimo, mas eu acho que tem outros momentos para você demonstrar isso. Então fica um pouco de um sentimento conflitante em relação a isso, embora a gente entenda que o torcedor quer ganhar, mas é o que a gente falou, o Bahia está invicto na Copa do Brasil e no Brasileiro. Acho que cabe um pouquinho de calma dentro dessa passionalidade que o torcedor demonstrou hoje, tá? Mas como eu disse aqui, o meu objetivo também não é deslegitimar esse sentimento, porque era importante que o Bahia vencesse o jogo. E aí a substituição de Cauli pelo garoto Thiago dá um pouco a tônica do que foi isso, tá? Porque Thiago entrou ligadaço no jogo. Thiago entrou com muita vontade. É um menino que ainda precisa ter refino técnico, mas cada vez mais vem demonstrando uma vontade de ganhar o seu lugar ao sol, de ter mais minutos, Fábio. Que eu acho que isso também acaba justificando um pouco o comportamento do torcedor que vaiou, porque a gente vê no banco hoje um garoto que tem disposição, que às vezes se embola com a bola, falta um pouco de raciocínio ali para poder pensar melhor a jogada, mas vontade Thiago tem. É um garoto que tem vontade. E agora chega a Sanabria aí para fazer sombra a todos eles, então eu acho que esse episódio vai render. E aí o Bahia melhora com a entrada de Thiago. Hein? Melhora, apresenta uma característica melhor de ofensividade, e ali, pouco depois, o Bahia é premiado assim com essa vontade de querer ganhar o jogo, mesmo quando não joga tão bem. Tá? Mais uma vez isso acontece. É por isso que eu dou um crédito também para esse time. Um time que deseja demais. E numa cobrança de falta ali de Jean Lucas,
é interessante que assim, eu tive a oportunidade de ver só o gol até agora, né? Não vi nada, não vi coletiva, não vi melhor momento, não vi nada ainda sobre esse jogo. Mas o gol eu tive a oportunidade de rever, assim, e Juba dá um pique de 20, 25 metros para projetar a corrida, tanto que ele pega Thiago Silva de surpresa, e aí ele corre. Cara, Jean Lucas faz um passe espetacular, encontrando o Juba, para fazer o domínio, que é o domínio orientado, já para finalização, só que Guga vem para abafar, e aí ele não faz uma finalização de qualquer jeito, sabe? Aquela finalização amiga. Ele faz o drible, puxa para o pé dominante, e aí chuta. Chute inapelavelmente, só que a bola ia até para fora, parece, pelo que eu vi, assim, ia para fora, só que pega no jogador do Fluminense, acho que no próprio Guga, e passa por debaixo de Fábio. Time que joga bem, time que tá lá em cima, time que deseja, time que quer, como esse Bahia quer, tem que ter sorte também. Às vezes a sorte até rareia assim pro Bahia, sabe, Fábio? Às vezes demora de aparecer, mas hoje apareceu e sorriu na hora certa. Assim. Sorriu porque esse Bahia merecia vencer pelo desejo. Não se sobrepôs tecnicamente, não fez uma partida brilhante, não foi o melhor Bahia que a gente costuma ver na Fonte Nova, mas foi um Bahia que competiu pra cacete, meu irmão. Bahia, time do Bahia assim, vai vender caro derrota. Time do Bahia assim vai ter a oportunidade de achar um gol, achar um lance onde seja possível empurrar a bola para dentro. Porque o desejo, ele move montanhas também, pô. O desejo faz com que a oportunidade surja. Às vezes não tem a técnica, tem o desejo. E hoje o desejo foi muito importante para que o Bahia conquiste essa vantagem para o jogo de volta. E se esse desejo aparecer, apesar do time Fluminense ser um time bom, e apesar do time do Fluminense no Maracanã ser muito difícil de ser batido, se esse desejo aparecer, o Bahia vai sair classificado, Fábio. E é isso, né? Foi um jogo onde foi decidido pelos melhores jogadores do Bahia, né? Pelo menos top 3 ali, né? O Juba e Jean Lucas, né? Ter esses jogadores diferenciados num jogo como esse, né? Onde pouca coisa funciona do Bahia habitual, né? Os caras tiraram um coelho da cartola, né? O Jean Lucas com passe, o Juba com a dominada, e de fato a bola iria para fora, né? O chute do Juba nem foi tão bom, mas o, o querido Guga lá foi com tanta sede ali depois de ter tomado o drible, né? Pra tentar travar e acabou desviando nele. Aí a bola tomou o caminho do gol, Bahia 1-0. E é isso, né? Acho que mata-mata, cara, é isso. É o time que acha o gol. Ontem o Cruzeiro também foi isso, assim. O Cruzeiro também não fez um grande jogo contra o Atlético, mas fez os gols, né? Assim, não foi um jogo que o Cruzeiro amassou e venceu por 2-0, né? E eu acho que hoje o Bahia copou, né? Copa é isso, assim. Você não tá num dia bom, mas você decide, né? Jogo mata-mata é para decidir. E isso o Bahia conseguiu fazer aí com seus principais jogadores. E o Juba mostrando mais uma vez, não foi convocado ainda depois do corte do Alexandro, né? Mais Mas absurdo eu tenho ainda, uma, hein, tenho Ravel? uma impressão, Fábio, eu até falei isso no meu Twitter, tá? Eu tenho a impressão de que ele não foi convocado para que o Bahia não ficasse sem dois jogadores importantes aí para a final de Copa do Nordeste. Talvez seja ingênuo da minha parte imaginar a Mas o, CBF tendo o essa Cruzeiro sensibilidade com o teve o Bahia. Caio Jorge e o Fabrício Bruno, né? Mas Também vai tá jogar na envolvido. data FIFA, porque a Copa do Nordeste é na data FIFA. Eu acho que o Cruzeiro não tem compromissos, não. Ah, a O Copa do Bahia, Nordeste? isso, o Bahia vai Sim. ter, vai Ah, ter Copa do sim. Nordeste para jogar. Então eu acho. Pode ser ingênuo da minha parte aqui, não tenho informação Eu sobre acho que isso, não, não, tá? assim, pô. Copa do Mas eu acho Nordeste. que pode ser isso, até porque a seleção brasileira tinha convocado três laterais esquerdos, né? O Isso, Alexandro, é. esqueci o nome lá do outro. O Caio Enfim, Henrique, né? tem o Caio Henrique e tem um outro E o menino, Douglas. Douglas, né? Douglas Então, Santos. vai ver, eles entendem aí que vai ser possível seguir com esses dois e, assim, eu pelo menos fiquei com isso na cabeça. Sendo isso ou não, estou feliz por Juba não ter sido convocado, porque eu acho que ele vai continuar rendendo o suficiente para uma hora ser. Eu acho que ele vai ser convocado, inevitavelmente. A bola que Juba joga hoje, se ele não for convocado, meu amigo, assim, sinceramente, larguei. Mas ele vai ser muito importante na final da Copa do Nordeste, sobretudo na volta, porque eu acho que o Bahia vai jogar com o time reserva na ida. E é muito importante que ele esteja lá e a ausência de Gianluca já será sentida, mas pelo menos tem opções ali à disposição. No caso de Juba, a gente sabe que existe uma diferença muito grande, assim, uma discrepância enorme entre o titular e o reserva. Então, eu fiquei feliz aí por Juba não ter sido convocado, acreditando e fazendo votos
de que ele estará entre os selecionáveis aí numa próxima convocação. O jogo da volta, né? Tá marcado para o dia 10, às 7 da noite. O Brasil, né, joga na terça com a Bolívia às 8h30. O Jean Lucas não vai jogar a volta, é isso? Não sei, vai depender muito aí de como é que vai estar fisicamente aí na volta. Se ele não entrar se em ele, campo, né, se ele ele não entrar em joga, né? campo, acho que dá. Se ele não entrar em campo, acho que dá. Mas, pô, a CBF também nem para marcar o jogo para quinta-feira, né? Qual seria o problema de marcar todos os jogos para quinta-feira, já que o Cruzeiro também, por exemplo, o Cruzeiro joga na quinta, né? O, o Corinthians também, que tem o Hugo Souza, né, convocado, mas o Hugo Souza é terceiro goleiro, né? Ele não deve jogar. Vai ser na quarta também. Enfim, né? Mesmo que o Jean Lucas jogue, assim, pô, o cara vai estar a menos de 24 horas na Bolívia para estar às 7 da noite. O jogo vai acabar o quê? 10h30 lá. Às 7 da noite ele vai ter que já estar em campo, ou pelo menos no banco, né? No Maracanã para o jogo da volta, assim. Acho que era pro Bahia tentar jogar quinta, Ravel. Até porque tem Copa do Nordeste, né? No sábado, né? Então É o que seria até um foi, tempo melhor. foi inclusive, Fábio, um dos pontos assim que eu sustentei minha posição no raio-x, de que o Bahia vai ter uma sequência de jogos encavalada aí, velho, que é difícil, assim, é um jogo a cada 3 dias de média, pelos próximos 35 dias, salvo engano. O Bahia vai jogar em data FIFA quando quase ninguém vai jogar. Já é o time que carrega a marca de mais partidas. Isso. O Bahia jogou no último jogo sem 4 dos seus 11 titulares. Então, assim, velho, fisicamente a conta cobra. Por isso que eu elogiei muito a raça e a competitividade desse time. Porque não dá para você ficar exigindo boa apresentação técnica o tempo inteiro nesse contexto, não, velho. Esse cenário é muito difícil. É muito difícil você ficar emendando o jogo a cada 72 horas, 66 horas e apresentar o prime do seu futebol. Pode acontecer, porque esses caras tecnicamente são diferentes. Mas vai chegar um momento, e é até importante que a torcida tricolor já tenha essa visão, de que o Bahia vai ganhar no gude preso, como a gente diz aqui em Salvador, vai ganhar na raça, vai ganhar na bola beba, porque, velho, essa conta fisicamente vai ser cobrada, não vai ter jeito. E aí o desejo que a gente tem é que eu espero que ela seja cobrada com o Bahia triunfando, porque aí depois vai ter um pouquinho de descanso em algum momento, vai ter ali uma semana livre ou outra, especialmente acho que em outubro o Bahia deve ter uma semana livre pelo menos, para dar um descanso para esses caras e tentar recuperá-los fisicamente. Por isso a importância também de você ter um elenco muito bom, um elenco forte, né? A volta de Eric deve acontecer em outubro, a volta de Canu deve acontecer mais para o final de outubro, mas são atletas que têm condições de agregar, né? E o Bahia precisa ter de fato esse elenco forte para enfrentar essa maratona que vai vir. Mais uma maratona, né? Porque o Bahia já chegou a jogar 10 jogos em 31 dias esse ano, 11 jogos em 33 dias. Então uma rotina muito insana para esses caras que estão conseguindo dar conta, né? Estão conseguindo dar conta apesar dessa sequência louca que o calendário brasileiro costuma proporcionar. Então vamos ver, né, se a CBF tem um bom senso aí. Já tá marcado, né, o jogo para quarta-feira, às 7 da noite, né, no dia 10, né, que é logo o dia após a data FIFA, que vai até dia 9. Tem um jogo de volta lá no Maracanã, Fluminense e Bahia, que aí, se o Jean Lucas jogar na altitude, ele não vai jogar, né? Não tem como o cara jogar na altitude, nem que seja 45 minutos, ter condições físicas para jogar no Maracanã, né? Acho que vai ser improvável. É um jogador importante, né? Hoje o jogo foi decidido por ele, né? Então, acho que o Bahia deveria fazer. O Flamengo não chorou ano passado, que ia perder vários jogadores, né? Porque a semifinal estava marcada para data logo após a data FIFA, né? E botaram pro final de semana o jogo. O Acho que Flamengo tá na chora hora. todo ano, né, Fábio? O Flamengo chora todo ano. Chorou esse ano mais uma vez aí porque a CBF resolveu jogar a Copa do Brasil, as fases mais decisivas para o Foi final um do absurdo. calendário. E aí o Flamengo foi chorar, né? O Flamengo e os seus midiáticos que têm o direito do microfone para poder ecoar suas vozes insatisfeitas, fazendo beicinho em benefício próprio, prejudicando ainda mais o calendário. Para mim, essa decisão de jogar a Copa do Brasil para frente foi acertadíssima. A gente Com chegar certeza.
numa altura dessa do Campeonato Brasileiro, com tantos jogos por fazer, por E desorganização pro da Bahia foi CBF. A ótimo, né? CBF vai... Inclusive, né? Exatamente, o Bahia foi ótimo, mas assim, um adendo sobre isso, a CBF perdendo várias oportunidades de marcar esses jogos, e quanto tempo mais a gente vai ter essas discrepâncias, assim, essa ausência de sincronia, times com 21 jogos, outros times com 19, às vezes até 18, né, por contextos de tabela, por espaçamento de horários, por grade de TV, e a CBF brincando com isso, assim. Então eu acho que pelo menos os caras tiveram a consciência de entender que, ó, vamos resolver o brasileiro aqui, depois a gente faz Copa do Brasil. O futebol brasileiro, enquanto produto, precisa ser organizado melhor, assim, sabe? Precisa ser melhor organizado, até para se vender mais. E aí o Flamengo foi fazer beicinho, como sempre, mas dessa vez não ecoou, não. E aí o Bahia poderia, de repente, colocar ali um pouco mais da sua vontade, fazer uma pressãozinha nos bastidores. Até Rogério Ceni quis que as finais contra o Confiança não fossem disputadas nessa data FIFA, mas de nada adiantou. E aí tá marcado, e com isso o Bahia vai ter uma sequência de jogos encavalada. O jogo do Bahia não é nem TV aberta, né? Você podia até, pô, o jogo da TV aberta, o jogo é 7 da noite, é um jogo só do Sport TV Premier, enfim, bota esse jogo pra quinta e é isso, né? Dá ao Bahia aí um pouco mais e há uma maior probabilidade de ter o Jean Lucas, né? Porque de terça pra quinta, 48 horas, mesmo que ele entre em campo, ele ainda pode se recuperar e tal pra jogar lá no Maracanã, né? E sobre essa questão do calendário é realmente um absurdo, né? O Flamengo queria o quê? Que se ele ganhasse a Libertadores, ele ia ter que ir para aquele Intercontinental, né? E todo mundo parasse para esperar o Flamengo jogar o Intercontinental. Ele queria isso, para acabar o Campeonato Brasileiro. Que todo E mundo ficasse até. depois vão arrotar que não tem ajuda de ninguém, né? Que é o que a gente costuma mais ouvir. É forte Essa sem mudança ajuda de foi. ninguém. E é tão absurdo que até São Paulo e Palmeiras, né, que também estão na Libertadores, acharam razoável, assim, não tinha muito o que fazer. Né? Você prejudica, em tese, 3 para ajudar 17. Né? Perfeito. E ajuda todo mundo também, né? Porque quem não ganha a Libertadores, dia 7 já tá de férias, né? Vai ganhar um dos três, né? Se ganhar um brasileiro, você Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. Então é melhor para todo mundo, né? Realmente é um absurdo. Bom, bora falar daquele pênalti escandaloso, Ravel Pinheiro, que ia ser marcado pro Fluminense, né? O Klaus tá de brincadeira. Ele na frente do lance, ele viu, ele marca o pênalti. Se não é o VAR que chama, aquele pênalti ia ser. Ia continuar, né? O VAR interferiu ali e o pênalti foi cancelado. Ainda bem, né? Porque seria escandaloso. É um negócio assim absurdo, né? Como eu disse assim sobre a arbitragem, se tivesse campinho de arbitragem aqui, hoje seria vermelho o mais vermelho possível, né? Porque hoje Rafael Klaus brincou de atrapalhar o jogo, assim, o tempo inteiro, picotando a partida, demorando, conversando pra cacete, não deixava o jogo rodar, e isso é muito ruim para quem precisa fazer o resultado, que era o caso do Bahia hoje. E aí ele coroou essa atuação patética, tenebrosa dele hoje, com a marcação de um pênalti que, assim, pelo amor de Deus, não tinha condição nenhuma de um cara ali a pouco menos de 5 metros ali do lance, o cara marcar um pênalti daquele ali, parece ser uma coisa que até o Klaus não tem esse perfil, que é utilizar o VAR como muleta. Vamos marcar aqui, e aí o VAR tira ou confirma, se for o caso. E aí ele marcou de uma maneira assim completamente equivocada. Tanto que assim, eu fiz questão de reparar bem assim no próprio Arias, depois do lance, porque normalmente a manifestação corporal do jogador já diz o que foi. Normalmente é assim. E aí ele olha para Jean Lucas, se não me engano, e faz assim: calma que bateu no peito, calma que bateu no peito. Eu falei, eu já tinha a impressão de que não tinha sido pênalti, e aí quando o Arias se manifestou ali, eu até fiquei mais tranquilo, esperando só a retificação da marcação a partir do VAR, e ainda bem que o VAR pôde intervir. Como eu falei, hoje o VAR ele foi crucial para a manutenção da justiça do jogo jogado. Nós que aqui no Nordeste sabemos como é que normalmente funciona isso, na dúvida, pró camisa mais pesada, pró camisa do eixo, hoje o VAR mostrou que, com todos os seus erros, ele é necessário para o futebol, sobretudo para o futebol do Nordeste, porque ele mantém ali uma justiça. O Fluminense estava na dele, acho que o Fluminense não tem nem culpa assim, sobre tudo o que aconteceu. Mas o juiz em campo hoje complicou muito. Se fosse para marcar um pênalti, que para mim também não foi,
era muito mais marcável o pênalti do primeiro minuto da partida, onde numa cabeçada ali, acho que do David Duarte, a bola bate no braço de René, que está numa posição de descida, tá? Então o movimento corporal dele ali também é completamente não intencional, mas dentro de uma marcação completamente desarrazoada, que seria essa do pênalti do Arias, esse pênalti seria muito mais pênalti, e não foi nem sequer observado. Então, assim, seria patético se tivesse aquele pênalti marcado, ainda bem que o VAR pôde intervir para fazer justiça, Fábio. O Haldney fala que ele marcou o pênalti na gritaria do Fluminense, inseguro demais. Eu Deixa eu também fazer percebi um. que ele marcou ali meio sem muita convicção. Ele marcou ali meio. Marcou na pressão. Deixa eu fazer até uma menção aqui, que esse amigo aqui, ele usa uma conta que faz uma homenagem aqui, Haldney Carrasco. Ele faz uma homenagem a um grande ídolo da história do Bahia, Haldney, que está sempre presente na memória do torcedor, porque o Bahia não deixa que essa memória morra. Quando o Bahia faz gols nos minutos finais, como foi hoje, inclusive, a gente sempre utiliza essa expressão que o Bahia é um eterno gol de Haldney. Isso porque no dia 7 de agosto de 1994, ou seja, nesse mês, o Bahia completou 31 anos do dia onde ganhou um Bavi importantíssimo pela final do Campeonato Baiano de 94, com um gol do célebre Haldney, cujo amigo aí homenageia com o nome da sua conta. E essa semana eu tive contato com o Haldney. Pude falar com ele pelo WhatsApp, a gente trocou umas mensagens. Eu mandei uma mensagem para ele, ele retribuiu o contato com uma mensagem super carinhosa. E Haldney, assim, para mim, pessoalmente, apesar de ser muito novinho quando esse jogo aconteceu, mas Haldney, para mim, é um ídolo, é um cara que me fez ser Bahia, pela história que ele construiu no meu clube, por esse gol simbólico para mim demais. Eu que costumo brincar nas minhas redes sociais dizendo que eu sou geração faixa, afinal de contas, no episódio do Bahia faixa na Série C de 2007, Fábio, ali eu já era um torcedor formado, apesar de adolescente, tinha 15 anos na ocasião, mas antes da minha geração, a geração faixa, há também a geração Haldney, a geração de milhares e milhares e milhares de torcedores que foram formados, moldados, enervados, apaixonados e eternizados por causa desse gol que aconteceu ali em 1994. Então, essa conta, Haldney Carrasco, é uma conta que homenageia, com o seu nome, um grande ídolo do Bahia. E o gol de Haldney apareceu de novo hoje, porque o gol de Luciano Juba acontece aos 40 minutos do segundo tempo, e assim, ser Bahia é bom demais, viu? É um eterno gol de Haldney. Tá frequente, né? Porque contra o Ceará também foi um gol no final. Na volta do Mundial, né, contra o Atlético Mineiro, foi um gol no final também na Fonte Nova, né, que o Bahia venceu. Então, Haldney segue presente aí, pelo menos nos últimos jogos. É verdade. Pablo me lembra aqui, inclusive, que o jogo foi empatado. Na verdade, o Vitória sai na frente do placar, e aí todo mundo já estava comemorando, a torcida do Vitória já comemorando, que naquela época se dividia a torcida no estádio na Bahia, é uma pena que isso não aconteça mais. E a torcida do Bahia era a maioria no estádio, mas estava ali meio amuado, o Bahia tinha vantagem do empate, e aí o gol do empate vem já quando ninguém esperava. Inclusive tem uma narração muito bacana desse jogo, de Chico Queiroz, que fala Haldney 15 faz o gol do Bahia, e aí todo mundo sai comemorando aquele gol importantíssimo que, como você estava dizendo, Fábio, tem aparecido recorrentemente nos gols mais recentes do Bahia, aí falando agora de presente, apareceu hoje, já tinha aparecido contra o Ceará, mas o mais importante é a torcida do Bahia sair feliz e satisfeita da Fonte Nova. Boa. Bom, vamos para o campinho agora? Vamos analisar Vamos lá, mas individualmente antes aí. teve também um superchat aí do amigo De Isso. Paulo Eu Sente. ia chamar agora. Isso. Show, manda aí, Fábio, manda A aí. gente vai entrar no campinho, né? E ele fala aqui sobre as vaias, sobre o Cauli, né? Que nem as vaias e nem a atitude de Cauli foram boas no momento da substituição. E ele completa: e milagrosamente hoje o Nestor acordou. Senner chega de Cauli na esquerda. Bom, eu acho que De Paulo Sente, no superchat dele, obrigado por sua mensagem, meu irmão, ele refletiu melhor até o que eu queria dizer. Assim. Nessa história tá todo mundo errado. Vaiar o jogador, vaiar um atleta do time no momento em que o time está pleiteando vencer, nunca vai ser positivo, nunca vai ajudar. Então, assim, é legítimo o torcedor exprimir sua insatisfação, mas, se possível, procura um momento adequado para isso, porque isso pode condicionar demais o jogo, e tá todo mundo ali no final querendo a mesma coisa. E Cauli tá errado por também exagerar ali na reação dele, tem que colocar a cabeça no lugar, esfriar a cabeça, entender que o torcedor é a razão
de qualquer time de futebol existir, e sem torcida não existiria Bahia. Bom, agora vamos para o campinho, né? Ronaldo, que foi um destaque, né? Pelo menos duas a três boas defesas no jogo, né? Foi seguro. Hoje é verde mais verde para Ronaldo. Não tem como a gente não dar uma outra nota para ele, não. Ele foi providencial, assim, nas intervenções, inclusive, sobretudo, quando o jogo ainda estava zerado no placar. Então, ele foi fundamental, assim, para que o Bahia tivesse uma noite onde estivesse dentro do jogo o tempo inteiro, tá? Eu acho que defensivamente o Bahia teve uma partida próximo do impecável. Jogou muito bem todo mundo. Mas Ronaldo, ele ainda teve ali que trabalhar. Então, hoje vai um verde mais verde aí para o arqueiro tricolor, que justifica a sua titularidade de momento. Na entrevista pré-jogo, né, ao Sport TV Premier, perguntaram ao Rogério Ceni sobre o João Paulo, né? E aí o Rogério Ceni deu a entender que ele vai jogar contra o Mirassol. Ele falou, talvez o João Paulo volte contra o Mirassol, que é um jogo do Campeonato Brasileiro, né? Não é um jogo tão decisivo como esse das quartas de final. Tem que lembrar que o João Paulo não joga há muito tempo também, né? Então é bom ele voltar realmente num jogo que não seja tão decisivo como esse. Mas também é curioso, né? O cara vai perguntar sobre o João Paulo, quartas de final de Copa do Brasil, só porque o cara é do Santos. Os caras também gostam de deixar Gosto. tudo relacionado ao eixo dele. E o João É, Paulo, hein, que a gente conhece ele, e aí? Além de não, perguntar tem uma sobre. impressãozinha que parece que precisa sempre vender uma crise ou alguma coisa para viralizar, tá ligado? Então, assim, João Paulo, eu espero que ele venha, assuma a titularidade do Bahia, afinal de contas parece ser um goleiro com predicados para isso. Mas não dá para você fazer essa mudança no tempo presente, não, pô. O cara precisa ganhar a titularidade dele, seja treinando bem, ou a gente vendo assim que o titular não tem condições de mantê-la, tá? É óbvio que a paciência com o Ronaldo tá ali no limite do meio-fio pendendo para acabar. Mas hoje tirar a titularidade de Ronaldo seria injustificável. Muito bem, vamos pra zaga, né? DVD e Mingo. Ótima partida de DVD. Soberbo, assim, jogou muito. Ele conseguiu dar sustentação defensiva ao Bahia, ainda atacou um pouquinho ali na fase ofensiva, teve uma cabeçada, que ele cabeceia ali a bola no escanteio no primeiro pau, já no segundo tempo, o Fábio faz uma boa intervenção, depois a bola sobra para o Thiaguinho não consegue finalizar, mas DVD hoje defensivamente foi absoluto e ofensivamente ainda apareceu. Mingo um pouquinho abaixo, vou colocar um verde musgo ali para ele. Foi bem na partida também, jogou bem, mas eu acho que ele ficou ali caindo na pilha de Everaldo, que hoje, inclusive, assim, acho que Everaldo manchou um pouquinho a sua história no Bahia, assim. Tem torcedores do Bahia, e eu me incluo nessa, que tem um respeito por Everaldo, pela história que ele construiu no clube. Mas hoje a forma como ele se portou, ficou tentando fazer algumas coisinhas assim. Ele até tem um perfil de ser um atleta que veste a camisa do clube que está vestindo. E pareceu que hoje ele quis vestir demais a do Fluminense, dar uma resposta para a do Bahia. Acho E que foi ficou até ali bom, no. viu, Ravel? Porque eu achei ele meio agoniado no jogo, assim. Eu acho Faltou. que ele ficou mais fazendo papagaiada do que bola, assim. Mas nessa ele Então. enervou muito Mingo. Eu acho que Mingo flertou um pouquinho ali, sabe? A carruagem poderia ter virado a abóbora. Mas ele fez uma boa partida no geral. Só tá um pouquinho abaixo dos que brilharam hoje, mas o verde musgo aí tá bem colocado para ele. Bom, dupla de laterais, vamos começar pelo Arias, na direita. Arias absoluto. Até quando cansou no final ali, deu um jeito de continuar no jogo. Soteldo entrou bagunçando ali daquele lado, dando assim um calor nele. Mas eu acho que no geral ele merece um verde Paulo Sérgio, assim, porque o cara foi providencial, assim. Participou bem do jogo, contribuiu muito. Eu acho que ele foi legal aí. Cabe o Paulo Sérgio aí para ele. Gostei muito da atuação de Arias. Hoje ele está entre os melhores em campo aí. Acho que ele foi bem na lateral direita. Bom, se o Arias é verde Paulo Sérgio, o Juba é o quê? Ah, esquece. O homem é Paulo Sérgio duplo. Bota logo dois Paulo Sérgio aí, Alan. Juba foi demais hoje. Jogou muita bola, assim. Não é só o gol. É claro que o gol coloca uma lupa na atuação. A gente costuma olhar melhor para os caras que participam no scout. Mas Juba, defensivamente hoje, assim, foi providencial, cara. Assim. Não tem condição da gente não falar de Luciano Juba. Foi diferente. É o melhor em campo mesmo. Alan já até se anteviu aí o movimento, já colocou a marcação aí de melhor em campo. A Juba hoje fez uma partida defensivamente assim
estupidamente boa, cara. Anulou Canóbio o tempo inteiro e ainda aparece para dar esse pique de 25 metros ali no corredor para fazer o gol que dá o triunfo tricolor. Juba, porra, que jogador, viu? Que jogador. Verde Paulo Sérgio para ele. Boa. Verde Paulo Sérgio duplo, né? Bom, vamos pro meio de campo, né? Começando pelo Acevedo, que jogou hoje na vaga do Caio Alexandre, que segue fora. Olha, a titularidade de Acevedo pelo segundo jogo consecutivo, né, porque o jogo contra o Santos, ele entrou ali com 5 minutos, então já é uma titularidade consolidada praticamente. Ela responde a alguns questionamentos que a torcida tricolor vinha trazendo, que era a possibilidade de Acevedo ter mais minutos, ser titular, eventualmente jogar com Caio Alexandre. Essa ainda não foi possível, porque um acabou substituindo o outro. Eu acho que Acevedo tem características importantes para ajudar o Bahia. Mas eu acho que a titularidade de Acevedo, se for acontecer, é melhor que aconteça quando vai jogar fora de casa. É óbvio que nesse momento ele está aí por uma circunstância específica, que é a lesão de Caio Alexandre. Mas Caio faz muita falta para o Bahia. Caio é um jogador que tem capacidade de rodar a bola com muito mais velocidade, com muito mais dinâmica. E o Bahia tem sentido muita falta disso. Se o ataque do Bahia não tem conseguido produzir, e é natural que a lupa fique em cima desses atletas, parte disso é porque o meio-campo do Bahia não tem conseguido achar bem esses caras. E, sobretudo, o Caio Alexandre, que é o cara que consegue dar esse passo em projeção, rodar bola, sabe? Não ser só aquele cara de desarticular do ataque adversário, que a Acevedo faz bem. A partida dele defensivamente dele hoje foi boa, mas em termos de produção ofensiva, fica devendo. Falta um pouco. É por isso que eu vou de razoável aí para Acevedo e já emendo com Everton Ribeiro também com a mesma avaliação, tá, Fábio? Everton é um cara importante para o Bahia, desafoga o jogo, tranquiliza a bola quando ela está muito viva. Só que hoje faltou um pouquinho de futebol e essa produção ofensiva acabou ficando um pouco prejudicada, porque o Bahia depende muito desses caras para articular a jogada. E Acevedo e Everton Ribeiro não conseguiram contribuir tão bem nesse sentido. Eu acho que o Everton Ribeiro sentiu mais a questão física mesmo, né? Que ele jogou os 90 minutos, né, contra o Ceará, jogou contra o Santos também, grande parte da partida. Eu acho que o calendário pesou, viu, pro Everton Ribeiro essa sequência aí. Hoje ele não conseguiu ter o gás necessário ali para ajudar o Bahia. E o Jean Lucas? Pesou tanto que pesou, Fabinho, Sim. tanto que Rogério fez uma mudança que ele eu não lembro dele ter feito em outros momentos da temporada, que foi colocar o Rodrigo Nestor e até fez relativamente cedo, mas ele precisava ganhar mais fisicamente. O Fluminense é um time muito físico. Ele precisava fazer isso para recompor e desde que o Everton voltou de lesão, ele vinha jogando muitos minutos. Hoje foi necessário para que o Bahia tivesse um pouco mais de vigor físico junto de Acevedo, que é um cara que tem 2 pulmões literalmente, corre muito. E Jean Lucas também é esse cara, né? Um cara que consegue ajudar muito, mesmo quando não vai tão bem tecnicamente, é um cara disposto, tem muita vontade. A partida dele estava sendo uma partida honesta. Mas aí, meu amigo, não tem como a gente não fazer aqui uma menção máxima para ele também, depois desse passe maravilhoso que ele acha ali para Juba, e que faz o Bahia sair em vantagem nessa Copa do Brasil. Verde Paulo Sérgio também para Jean Lucas aí, foi bem na partida de hoje. E para o nosso amigo Nadson Rafael, que está perguntando qual é a referência por trás do Paulo Sérgio no Verde. Verde Paulo Sérgio, Nadson, um abraço para você, meu amigo. É a referência de melhor avaliação que a gente tem aqui no nosso campinho. E aconteceu porque Paulo Sérgio, o atacante do Náutico, que a gente cobre aqui também, né? Cobrimos os times do Nordeste, os principais times do Nordeste. Quando conseguia a melhor avaliação possível, positiva, a gente colocava ali verde Paulo Sérgio. Aí no caso dele era porque era um verde assim, ótimo e sucinto. E aí pegou. Paulo Sérgio se tornou uma referência de excelência aqui para todos os times, não é isso, Fábio? É isso, criação de Atos Rildo. Virou até time, né, no nosso Experience, que inclusive foi o meu time, Exatamente. né? Muito bem. Bom, Verde Paulo Sérgio para Jean veio de Lucas. Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio para Jean Lucas. E a gente parte pro ataque, né? Kaique, Cauli, né? Que jogou numa posição que não é muito a dele. E o William José. Muita gente Eu vou. reclamando como o Cauli foi usado, viu? Isso Mas atenua um assim, pouco a atuação dele? não atenua, porque na verdade Cauli já jogou nos 3 setores do campo desde que ele foi contratado pelo Bahia em 2023. No ano de 2023 que ele foi bem, ele jogava muitas vezes ali aberto, rodando com Biel.
né? Biel, que também era um destaque daquele time, um dos poucos destaques do Bahia de 2023, que penou para não cair para a segunda divisão. Cauli e Biel jogavam muito abertos pelo lado esquerdo. Então, não é novo, né? Na verdade, ele até tem demonstrado o melhor futebol jogando pela direita, que foi para onde ele foi alçado, quando o Rogério faz a primeira dupla de substituições ali. Mas eu já vou avaliar aqui em conjunto os três. Muito mal para os três, tá? Vermelho para os três. Acho até que Cauli foi o menos pior dos três, mas como o episódio da insatisfação dele ali faz com que a gente avalie tudo no jogo. E aí não tem como a gente não falar aqui que Cauli foi muito mal, não vinha jogando bem. As vaias que aconteceram no momento errado eram merecidas também, tá? Porque ele não tinha jogado bem. E Kaique amassou a bola hoje, assim, não fez absolutamente nada e ainda demonstrou um pouquinho de falta de vontade, que não é comum. Kaique é um jogador que costuma, assim, transpirar na partida, mas hoje ele deixou a desejar muito, assim. Assim como o William José da mesma forma. Não sei se está precisando já até pegar um banquinho aí, porque não tem conseguido jogar tão bem. Eu acho até que o William José alterna mais bons e maus momentos, assim. Em alguns momentos ele vai bem, mas hoje foi muito mal. E aí esses três vermelhos, assim, eles ganham uma evidência maior, porque o trio de ataque que entrou foi bem, tá? Verde musgo para os três. Se os três titulares foram muito mal, os três que entraram foram bem, tá? Tanto o Pulga quanto o Lúcio e Thiago, que entrou mais para o finalzinho ali, os três demonstraram vontade, incômodo para fazer o Bahia ter uma fase ofensiva melhor. Essa fase ofensiva que hoje não vinha funcionando, Fábio, né? Porque, como eu disse, assim, o Bahia fez um jogo de muita disputa, de muita vontade, de muita transpiração, e esse setor ofensivo que demanda técnica não conseguiu apresentar o seu melhor futebol de outras ocasiões. Mas quem entrou no segundo tempo ajudou bastante. Seja Pulga com muita intensidade, com drible, com jogada individual, seja Lúcio com a vontade de vencer o tempo inteiro, correndo o campo todo, se movimentando nas três faixas do ataque, ou seja Thiago com muita transpiração, juventude, ainda precisa de um refino técnico, como eu disse, mas é um cara que consegue ainda movimentar bem o ataque do Bahia e está justificando a minutagem que ele tem recebido. Então, verde musgo aí para os três que entraram no segundo tempo. O Pulga teve uma jogada, né, um contra-ataque ali pelo lado que ele podia ter passado a bola, ele chutou, né, deu um peteleco na bola, foi fraquinha, mas ali foi uma grande jogada dele, ele acabou, enfim, pecando na hora da escolha, né, acabou preferindo chutar, onde era melhor passar, né, onde ele escolhesse ia ter um bom jogador chegando ali para finalizar melhor, ele quis chutar de fora da área, acabou não... Tomada de decisão foi ruim. Isso. Mas realmente entrou bem, é outro nível, né, o Pulga no ataque do Bahia. Bom, ainda tivemos o Rezende e o Nestor. Rezende eu vou colocar sem nota, foi uma substituição claramente ali para ganhar tempo, já gastar os acréscimos, então não tem como avaliar o atleta do Bahia. E nesse momento eu quero dizer assim que eu estou muito emocionado, Fábio, muito emocionado, porque pela primeira vez em 2025, pela primeira vez desde que esse atleta chegou em campo, chegou no Bahia, pela primeira vez desde que eu faço análises aqui no 45 minutos, verde musgo para Rodrigo Nestor. Hoje, Rodrigo Nestor conseguiu jogar bem com a camisa do Bahia. Eu tinha dado um verde para ele lá na estreia contra o Sampaio Corrêa, acho que foi um verde Paulo Sérgio. Ele jogou um bom futebol naquela partida. E de lá para cá, meu irmão, só miséria. E hoje, um verde musgo aí, acho que está estreando, porque tinha sido um verde Paulo Sérgio na estreia. E hoje, depois de lá para cá, era só razoável, amarelo, um vermelho ou outro. Rodrigo Nestor hoje entrou bem, conseguiu ajudar o time. Deu até um bom passe, acho que foi dele o passe para quase o segundo gol do Bahia ali, que ia sair numa jogada de Thiaguinho também, onde ele consegue se antever ao passe, dá até dribla Fábio, mas não consegue finalizar bem. Acho que o passe foi de Nestor. Independente desse passe, ele conseguiu fazer hoje uma boa partida, então cabe aí o reconhecimento. Fiz uma brincadeira, mas obviamente a gente tem que, quando o atleta não vai bem, a gente tem que criticar, e quando o atleta consegue jogar bem, como foi na noite de hoje, a gente tem que dar o devido mérito, também o reconhecimento, e espero que isso possa ser aí um fato motivador para que o atleta consiga daqui por diante
encavalar aí algumas boas participações e vencer a desconfiança e ajudar o Bahia, porque o Bahia precisa muito dele. Verde musgo aí para Rodrigo Nestor. Muito bem, então campinho finalizado na parte dos jogadores, a gente vai agora para o Rogério Ceni. Rogério, eu vou colocar um verde musgo aí para ele, tá? Eu acho que ele foi até providencial nas substituições, mas eu acho que a gente pode colocar um pouquinho na conta dele aí a má performance do ataque. Se a gente colocasse um verde mais verde aí para ele, seria desconsiderar que ofensivamente o time não conseguiu render tanto. Não estou nem falando da disputa, porque como eu disse, o Fluminense, assim como o Bahia, é um time que vende caro as derrotas. Assim. Então o Bahia estava diante de um adversário complicado de vencer. Mas eu acho que faltou assim na leitura de Rogério um pouquinho para fazer esses atletas titulares jogarem mais. No restante ele foi bem, tá? Substituiu cedo, não demorou muito ali para poder ficar pensando, ajustou o time defensivamente para que o time sofresse pouco, né? Acreditou nos atletas, vendeu motivação, tentou afagar a Cauli ali. Eu acho que tudo isso é um papel de um bom comandante. Então, a exceção dessa questão da baixa produção ofensiva do Bahia no jogo de hoje, eu acho que ele foi bem em todo o resto. Então, veio de musgo aí para o comandante tricolor, que faz um ótimo trabalho. Gosto muito de Rogério, é um cara que merece todos os aplausos por fazer esse Bahia jogar bem. Muito bem, então finalizado aqui o campinho, vamos pagar alguns superchats aqui. Tem outro do Pablo Carvalho, ele dá uma sugestão aqui: verde Luciano Juba e verde Jean Lucas. É pra gente nomear, né? Eu acho. A gente pode nomear cada time, né? A gente coloca um verde de acordo Ter sua com. referência, né? É. Só não Importante. vai dar Aqui pra no fazer Bahia tem muito uns. pro esporte, né? Isso aí, mas pro resto a gente consegue. Eu gosto de você, que você sempre dá um jeitinho de, de dar uma alfinetada no Leãozinho da Abdias. Eu gosto, eu gosto. Muito bem. Pedro Pereira também tá por aqui. Saudade dos amigos. Abraço pros dois. E ele fala que o Thiago vem se tornando uma ótima opção no ataque. Vem mesmo, Pô, né? Pedrão, apareça mesmo. Uma live juntos aqui, pô. Vamos fazer o jogo da volta? Se programa aí pra gente fazer o jogo da volta. E deixa eu aproveitar que a gente tá no ar pra Ele lhe deve estar dizer lá no outra Maracanã, coisa. com certeza, na volta. Do jeito que Pedro é, Pedro, o homem trabalha com dólar, trabalha forte. E outra coisa, Pedrão, seu xará, Pedro Guerra, do Pode Posto, nosso parceiro, ouvinte aqui, assíduo, a quem eu também mando um grande abraço, nos convidou para ir tomar uma no posto dele, por conta dele. Então, tá aqui o convite registrado, formalizado no ar. E se a gente não for, Pedro Guerra, a culpa é de Pedro Pereira, viu? Eu estou só esperando a agenda do homem para a gente aparecer e de repente fazer um 45 minutos pocket de lá. Um abraço para os dois Pedros. Boa. É uma boa ideia, hein? 45 nos bares aí do Nordeste. Isso aí. Bom, vamos lá, Ravel. 1-0, né? Jogo da volta dia 10. E aí, o Bahia é favorito agora com essa vantagem? Ou tá tudo igual ainda? Eu já achava o Bahia favorito, tá, Fábio? Eu já achava o Bahia favorito antes desse duelo de hoje. Eu tinha colocado um 52-48 ali no raio-x, no vídeo que virou corte. Mais uma vez, reforço o pedido aí, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, divulga para os seus amigos e parceiros. A gente tenta fazer a análise do futebol de uma maneira um pouquinho diferente, tanto que a gente está aqui 1h20 já no ar, falando de futebol, falando de Bahia, falando de outras coisas além da partida de hoje, porque a gente gosta mesmo de fazer um conteúdo mais profundo, um pouco diferente do que os outros canais fazem. Galera muito boa por aí, a mídia independente do Bahia, por exemplo, está muito bem servida, mas a gente faz aqui de um perfil um pouquinho diferente. E eu já havia falado em um dos nossos conteúdos aqui, Fábio, que eu vi o Bahia com um ligeiro favoritismo de 52-48 pelos principais elementos. Aí acho que o Bahia tem um bom time, um elenco forte, um elenco preparado para disputar as competições desde que tenha vontade. Eu acreditava que esse Bahia fosse demonstrar a vontade que demonstrou hoje. Então eu mantenho esse 52-48 lá para o Rio de Janeiro. Acho que será um jogo difícil, um jogo traiçoeiro, mas eu acho que o Bahia tem sim condições de pelo menos proteger sua vantagem e, consequentemente, chegar para a semifinal. E aí a semifinal é só lá para o final do ano, lá em dezembro. Dá para quebrar esse recorde incômodo aí de ter chegado a 10 participações em quartas de final da Copa do Brasil, sem ter passado nas outras 9 anteriores. Espero muito que o Bahia consiga chegar, consiga passar. E vejo assim, o Bahia com um ligeiro favoritismo. Tá? 52-48 é praticamente empate técnico,
mas o Bahia tem um gol de vantagem nesse placar agregado. É hora de chegar lá, jogar com inteligência, defender a vantagem, picotar o jogo sem vergonha, como o Fluminense fez hoje, que dá para sair com a classificação, Fábio. É isso, né? Bahia joga com o Mirassol, vai ter que descansar a galera, hein? Não dá pra jogar titular com o Mirassol e nas duas finais, né? Aí vai descansar, eu acho que vai descansar contra o Mirassol mesmo, né? Não, eu acho que o Bahia vai com o time reserva para Aracajus. Eu acho que o primeiro jogo lá contra o Confiança deve ir com um time alternativo. Isso não significa que o Bahia não vá, de repente, poupar um ou dois jogadores contra o Mirassol, mas eu acho que a chance maior é que o Bahia consiga entrar com o mais próximo da sua força máxima no interior paulista e jogar com o time reserva a primeira final da Copa do Nordeste, que eu acho que o time do Bahia é suficientemente bom para pelo menos manter assim o favoritismo para o jogo da volta, que aí sim o Bahia deve jogar com o time titular. Então, Fábio, eu acho que é mais ou menos esse o prognóstico aí. Bahia com ou força máxima, ou próximo da força máxima em Mirassol. O Campeonato Brasileiro é uma prioridade do Bahia. E time 100% alternativo para o primeiro jogo contra o Confiança lá no Batistão, no estádio Lorival Batista. Boa. Pedro Pereira falou que estará lá em Aracaju. Mandou mensagem aqui, falou que não estará no Maracanã, mas estará no Batistão e pode fazer a volta lá direto do posto, viu, Pedro Pereira? Então, Bora fazer já isso. Deixa organize eu fazer uma aí. observação aqui. Yuri tá dizendo que eu disse que o Fluminense fez um jogo sem vergonha. Eu não disse isso, não. Eu disse que o Fluminense não teve vergonha de picotar o jogo. São coisas diferentes. O Fluminense fez um jogo sem vergonha de picotar o jogo, tá? Os caras pararam o jogo sempre que puderam e é uma estratégia que faz parte do futebol. Inclusive, por isso, estou defendendo que o Bahia adote a mesma postura no Maracanã, tá, Yuri? Eu cheguei a dizer aqui nessa live que o Fluminense foi tecnicamente levemente superior ao Bahia na noite de hoje. Pois é, esse jogo aí da volta é pro Bahia se classificar e acabar um pouco com aquela fama de pipoqueiro, né, Ravel, nessa nova era aí, porque a gente teve Brasileirão no passado, reta final deu aquela pipocada, Libertadores, começou o primeiro turno líder, pipocou no segundo, Sul-Americana, não conseguiu passar do América de Cali, Copa do Nordeste ano passado, né, caiu pro CRB na semifinal em casa, enfim, o Bahia em decisões ele não vem correspondendo, né, então acho que é o jogo para ganhar um mata-mata grande. A gente tá falando do quarto lugar no Mundial de Clubes, tá? O Fluminense. Não é qualquer time, né? Para o time ganhar de fato casca, né? Para as decisões que devem ser cada vez mais comuns aí com essa evolução do Bahia no cenário nacional, né? Pode ser um Com grande certeza. primeiro passo, né? Isso. E é um primeiro passo de respeito, porque, como a gente já disse aqui, o Fluminense é um bom time. O Fluminense é um time que vai, de fato, impor dificuldades ao Bahia lá no Maracanã. Não será um jogo fácil, mas o Bahia tem condições de passar, tá? É um jogo que o Bahia precisa jogar de maneira um pouco mais inteligente do que tem enfrentado seus mata-matas recentes. Eu sei que muitas vezes o torcedor não gosta que a gente fale aqui de história, mas, assim, nos últimos 18 meses, um Bahia diferente desse, jogou contra o CRB, foi eliminado, jogou mata-mata no Campeonato Baiano ano passado, acabou eliminado, acabou perdendo, né? Jogou esse ano contra o América de Cali, que o Fluminense passou com o pé nas costas. Então, assim, o mata-mata ele tem componentes diferentes, né? Você pode jogar esse jogo de uma maneira um pouco mais inteligente. Você não precisa privilegiar tanto a técnica. Às vezes a raça no mata-mata conta até mais. É óbvio que é bom você ver um time com refino e capacidade suficiente para fazer o jogo acontecer, mas às vezes o jogo é jogado também de outras formas. E aí, vencer esse jogo, ou se classificar no Maracanã, independente de não vencer, né? Pode se classificar com empate agora. Eu acho que é fundamental para o Bahia ganhar essa casca que você mencionou, Fábio. Chegar bem, chegar vivo, chegar com vontade e mostrando que esse time também tem essa faceta. Não só a cara de um time que sabe jogar bem um campeonato longo de pontos corridos, mas que chega ali no mata-mata e consegue também conquistar classificações importantes, expressivas, contra outros grandes times, como é o caso do Tricolor Carioca. Muito bem, então é isso. Estaremos na torcida, né? Ainda tem muita coisa até lá. O Fluminense só tem o Brasileirão no final de semana, né? Depois vai ter 10 dias para focar no jogo contra o Bahia. Enquanto isso, o Bahia terá dois jogos pela final da Copa do Nordeste contra o Confiança no dia 3, né? Na quarta-feira, e depois no dia 6, sábado, a decisão em Salvador. E no dia 10 joga, né? Então o Bahia terá 4 jogos em 10 dias, né? Nesse começo de setembro. Realmente o calendário é cruel aí para o tricolor, mas enfim, né?
time que chega em tudo também tem um ônus, né, de ser um time que tá chegando aí em todas as frentes. Mas pro ano que vem, o CBF agora deu... O cara que chegou lá, o Sammy Chaldes, me parece que tem boas intenções, né? Vamos ver se ele melhora esse calendário aí, porque pros Só dele já nordestinos... ter divulgado a tabela Isso, aí com isso. alguma antecedência É, do Brasileirão, já ganhou algum ponto comigo. é isso, né? Se os times do eixo sofrem, que dirá os nordestinos, né? Que tem a Copa do Nordeste e tem uma logística sempre muito pior do que eles. Então, é difícil, né? O que o Fortaleza fez nas últimas temporadas, o que o Bahia vem fazendo, é mais difícil ainda, né? Do que já é para qualquer equipe do futebol brasileiro. Mas é isso, fechamos. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.